Fora da caverna, sempre apostos nessas eleições, né, pessoal? Vocês que estão aí acompanhando com a gente, têm visto os vídeos que a gente tem feito aqui nesse canal sobre as eleições, o debate político. Na verdade, o canal Fora da Caverna, pioneiramente, vem falando das eleições desde há de um ano atrás, quando começaram a falar especulações eh, sobre quem ganharia, né, as eleições em pleno massacre da Covid. Todo mundo resolveu esquecer e eu tenho lembrado nos meus posts, tanto no Instagram lá do Caverna do Xandão, quanto no na outra página, o Xandão na Educação. Muitas postagens que você acompanhe para lembrar, porque todo mundo já esqueceu. No último Roda Viva houve um debate aí sobre esse tema, falando sobre as pesquisas, né, e sobre as intenções de voto crescentes no atual presidente, por um embate meramente ideológico que está acontecendo, né, que está se puxando para pauta de costumes e corrupção, basicamente, e aí uma disputa quem é que tem a melhor moral, quem é que segue os melhores costumes, quem é que não segue, quem é que é mais corrupto, quem não é, num país onde a corrupção é endêmica. Em todas as pesquisas e índices internacionais, o Brasil é um dos países com maior endemismo. O endemismo é o seguinte, é a coisa própria da sociedade, a corrupção, né? A tolerância à corrupção no Brasil sempre foi muito alta. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para um outro embate ideológico mais perigoso. Eu fiz um post essa semana aqui, né? Esses dias, ontem, hoje, eu tenho postado muita coisa. Alguns posts sobre fake news, alguns posts sobre algumas bancadas e deslizes das campanhas. Na minha maneira de ver, porque é assim que está hoje a guerra, né? As pessoas colocam a sua maneira de ver. Então eu estou pondo a minha, mesmo porque ninguém quer saber mais de opinião isenta a essa altura do campeonato. Mas a gente tenta fazer isso aqui, o máximo possível, com a base que a gente tem aí, né? Das leituras para tentar ajudar vocês. Mas de qualquer forma, o post que eu quero chamar a atenção, que eu fiz agora há pouco, na verdade. Eu acho que esse é o mais importante, onde Geraldo Alckmin, né, o vice na chapa de Lula, está lembrando da questão da separação dos poderes e de um possível aparelhamento do STF que foi proposto pelo atual presidente da República e vem sendo ventilado, né, nas campanhas ao longo de todo o tempo que se fez no 7 de setembro, no 7 de setembro do ano passado, no outro 7 de setembro, onde se falou todas as vezes em fechar o STF, coisas assim. Qualquer página bolsonarista que você vai, eles falam disso, né? Embora se digam amantes da democracia, porque se elegeram com ela, eles têm propostas antidemocráticas a toda prova, o tempo todo. E para você que é bolsonarista ilustrado, pessoa que tem argumentos, que tem base, eu sempre coloco essa colocação aqui, essa provocação para vocês, né? Em nome de que tudo isso? Né? Se a república quer estar, se a democracia quer estar, não serve, qual é a que vocês querem colocar? A da Rússia, da Hungria, onde você tem uma parte da sociedade calada à força, onde se aparelhou as cortes, e aí você não tem mais separação dos poderes, porque aí que está a coisa que eu quero que vocês entendam. Se por acaso for verdade as teses, né, as narrativas de que o presidente da República atual no Brasil ele foi perseguido nas decisões que o STF tomou, quando obrigou a divulgar dados sobre a Covid, quando obrigou a liberar os governadores para comprarem vacina, porque ele era contra a vacina. Veja bem, ele se diz escravo da Constituição, e aí ele não foi. Ele pode ter a opinião que ele quiser de cloroquina, xarope da vovó, chazinho do índio. Pode ter. Você tem, eu tenho. Mas como presidente da República, o bem comum vem antes. Ele não pode impor a vontade dele. Ah, mas eu prefiro a cloroquina. Pode preferir, tem direito como indivíduo. Não poderia fazer o que fez de 2020 para 2021, quando ele jogava contra a vinda das vacinas, porque ele não acreditava na vacina, porque ele acreditou em alguns médicos que estavam do lado dele, que por vaidades pessoais queriam apostar contra a cloroquina, a favor da cloroquina e contra a vacina. Nós vimos o que aconteceu, muitos deles morreram.
Ninguém lembra mais do Dr. Anthony Wong, que sempre pregou contra a vacina, um grande pesquisador da Escola Paulista de Medicina, morreu. Ele tinha uma doença crônica, pegou Covid. É assim que as pessoas morrem muitas vezes. Major Olímpio, nosso senador de São Paulo, um homem valoroso, que tinha muita coisa para fazer, para dizer, em nome da segurança pública, teve muita votação, duvidou, seguiu a cartilha do presidente de se expor, foi a passeatas contra lockdown que nunca houve, contraiu o Covid e morreu fulminantemente, muito rápido, todo mundo esqueceu. Primeira coisa, então já está errado aí. Agora, se fosse verdade que o STF estava perseguindo o presidente naquele momento, poxa, primeiro que o STF estava cumprindo a Constituição, a obrigação do Estado é promover o bem comum, independente da opinião do mandatário, do Executivo, porque o Estado não é o Executivo. Aí nós entramos na fala do Alckmin, eu quero que você vá lá no Instagram, na nossa página do Instagram, Caverna do Xandão, e veja essa postagem. E preste atenção, de coração aberto. Depois você faz as críticas que você quiser ao Alckmin, ao partido dele, à chapa dele, pode fazer. É do jogo isso aí. Quero que você ouça o que ele está falando. Porque o que os bolsonaristas dizem, eu presto muita atenção. E dificilmente encontro consistência. Não é que nunca tenha, é que é difícil. Só tem consistência quando eles apontam um erro do outro lado, que realmente errou. Quando o outro lado erra, tá ali, né? Mas, nesse caso, eles estão se opondo ao STF, estão dizendo que o STF está errado. Então, vamos dizer uma coisa para você. O Estado são 3 poderes. O próprio presidente diz, eu não fiz o orçamento secreto, é o legislativo. Sim, porque o legislativo é um dos poderes que compõem o Estado. Então, é legislativo, Câmara e Senado, tem os seus presidentes com opiniões próprias, com uma autonomia de ação própria, eles podem fazer coisas independentemente da vontade do presidente, e tem essa autonomia, e assim que é o princípio de uma república democrática, os 3 poderes. Você vai lá, então, vai ler o Barão de Montesquieu, você vai ler Montesquieu, além do Montesquieu, o John Locke, você vai ler o princípio dos poderes, né? Qual é a ideia do legislativo, da Constituição, a constitucionalidade acima das vontades dos mandatários. Existe o judiciário tem uma composição mais complexa, além dos tribunais todos, né? O Supremo ele tem uma ponte com os outros 2 poderes, porque quem indica os ministros do Supremo são os presidentes da República. E aí tem as cortes e tal. E o Executivo, que é eleito pela gente, ele tem as suas ações limitadas pelos outros 2. O próprio presidente admitiu isso, e é isso que acontece, está correto. Agora, vamos ao Judiciário, ao STF. Se fosse verdade que o STF trabalha só contra o presidente atual, então por que o STF, que foi com ministros indicados pela própria presidente Dilma, aceitou o impeachment dela mesma que os indicou? Os que não eram da Dilma eram do Lula, e eles todos juntos foram unânimes em aceitar o impeachment. Não estamos aqui discutindo se essa... Veja, a gente pode discutir decisão judicial, sim. O cidadão pode ser contra. Pô, o juiz condenou o meu compadre lá, foi preso, mas eu acho que ele não estava errado, ele roubou, mas ele é um bom sujeito. Você pode dizer isso, acho que todos nós podemos dizer isso. Mas a decisão é cumprida, a decisão de justiça é cumprida. Se a justiça decidir que eu tenho que pagar uma multa, eu tenho que pagar. Eu pago todas as minhas multas, cara. Nem todas elas eu concordo, eu acho que você também não. E você? E você? Pois é. Se fosse isso verdade, então quer dizer que o STF perseguiu a Dilma, mas não. Quem vota no Bolsonaro concorda com o impeachment. Foi a porta aberta para ele se tornar presidente. Ou não? Porque a nova direita cresce ali com o MBL, vem para a rua anti-Dilma. E dessa nova direita daquele momento, estou falando de 2015, 2016, vai surgir o fenômeno Bolsonaro, que é um grande case de sucesso eleitoral no mundo, fulminante, ele veio praticamente do nada, nunca foi um político de expressão e se tornou o que ele é hoje, o presidente da República, com chances reais de se reeleger e de se perpetuar no poder. E aí eu concluo aqui o raciocínio. Primeiro, está errada essa fala de perseguição. Existe o quê? Uma oposição dentro da lei, dos limites da lei, aos atos que são considerados contra a Constituição. Esse é o trabalho dos juízes da lei. A gente pode, sim, como cidadão, ser contra
Ah, mas eu não concordo com o que eles fizeram com o presidente. Beleza, todo o seu direito como cidadão, o meu também, nós podemos discutir isso amplamente. Mas o que não pode é uma campanha contra o STF por causa de uma decisão de um ministro. Você está entendendo? É como se quando um professor cometesse um ato assim, suspeito, criminoso, e muitos professores cometem, você falar assim, nunca mais vou pôr aluno na escola, meu filho não vai mais na escola nenhuma, porque tem professor que é ladrão, bandido, pedófilo. Tem casos de pedofilia em escola, vocês já ouviram falar disso? Tem casos de policial que se envolve com crime, aceita propina, sei lá o quê. Quer dizer que vai acabar com a polícia, como tem gente que diz? Você concorda com isso? Hum? Então. Então você vai pensar melhor antes de ficar repostando notícias contra o STF, fecha STF, blá blá blá, porque isso está criando essa situação que a gente está vendo aí, que permite a um presidente, esse ou qualquer outro, no futuro mudar a composição e as funções do STF, como foi feito já em países como Rússia, Hungria, né, e tentou se fazer nos Estados Unidos com o Trump. Essas tentativas são danosas para o princípio da isenção dos três poderes. Pesquise o que eu estou falando, coloque a sua opinião aqui e vamos debater, porque isso dá muito pano para manga. E eu gostaria de ouvir a sua opinião. E o cuidado que você tem que pensar é o seguinte: o medo de se tornar a Venezuela é um país onde tudo isso aconteceu, mudar o legislativo e o judiciário. E o presidente que lá está, o Maduro, está desde 2014 no poder e não tem nenhum indício de que vá sair. E agora, aliado de Rússia, dos blocos ali orientais, e cheio de petróleo, que ele não sai nunca mais mesmo. Isso pode acontecer aqui no Brasil, é só uma canetada que mude o STF. Ah, o legislativo já está todo a favor do presidente. Imagine a situação de uma reeleição, esse bloco de poder que eu estou falando. A Venezuela será aqui. Isso é verdade. Quero ouvir tua opinião, vamos sair da caverna juntos. Tchau, tchau.